Em algum momento da nossa vida a gente vai se frustrar. O tema desse episódio de hoje é sobre frustração, mas não especificamente sobre a frustração em si, porque isso é um sentimento que todos nós conhecemos. Eu quero falar especificamente sobre todas as coisas, todas as sensações que a frustração nos causa e como a gente é capaz de lidar com elas. Queria só falar que, pra quem tá vendo no YouTube, as coisas são um pouco diferentes, porque assim, cenário aqui, estou na Dinamarca, o meu microfone tá sendo o gravador do iPhone, porque é óbvio que não trouxe o meu microfone na minha mochila de 40 litros. Pra quem não sabe o rolê da Dinamarca e quiser saber, tem todos os vídeos lá no canal explicando o rolê da Dinamarca, como eu vim parar na Dinamarca, enfim. E pra quem não acompanhou, foi tudo uma grande frustração, porque eu acho que para início de conversa a gente pode falar um pouco sobre como a gente, né, o que é a frustração. A gente basicamente planeja coisas, desde o A até o Z, a gente planeja, faz nossos planos exatamente ali bonitinhos, com as nossas expectativas, né, e aí as expectativas já ficam lá no alto, porque a gente fala, eu quero que as coisas aconteçam assim, 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 assado. Se um desses itens sai um pouquinho desse planejamento, sai um pouquinho desse curso, pronto, a nossa frustração chegou. Porque, obviamente, aquilo saiu do que era esperado por nós, daquilo que era planejado. Então, bom, a gente já sabe, todo mundo conhece aqui o sentimento de frustração. E a minha grande questão aqui é como a gente consegue lidar com esse sentimento de frustração, para que a gente não se sinta tão pra baixo, talvez, tão mal. E eu queria falar especificamente sobre esse assunto porque eu me frustrei muito desde que eu cheguei aqui na Dinamarca, né? Eu tinha planejado coisas e eu tinha expectativas, igual todo mundo faz quando a gente planeja alguma coisa. E aí, enfim, quando aquilo vai acontecer de fato, a gente, né, tá acontecendo e aí tá acontecendo diferente daquilo que a gente tava esperando. E aí vem a frustração. E aí muita gente tenta não sentir evitar a frustração. Eu quero evitar porque eu não quero me sentir assim. Eu não quero sentir essa frustração porque frustração dói. E a gente sempre vai querer evitar sentir essa parte mais dolorosa da vida. Então a gente só fica assim, eu não vou me sentir assim, eu não quero, vou evitar, eu vou sair dessa situação e tal. E é óbvio que tem coisas que a gente tem que saber se retirar, né? Ou quando você percebe que você tá ali forçando uma situação que obviamente você não deveria, que você não é bem-vindo ou alguma coisa do tipo. Só que isso é diferente de simplesmente estar vivendo uma coisa que não saiu 100%, né? Como você planejava, só coisas deram errado, coisas saíram fora do curso, do que você estava esperando. Então são coisas diferentes, para deixar bem claro. No momento que a gente percebe que tem que a gente tem que se retirar, a gente tem que se retirar e pronto. Mas a grande questão eu cheguei aqui e no primeiro dia, quando eu percebi que as coisas estavam fora daquilo que eu tinha esperado, eu quis desistir. Eu quis muito desistir, eu só quis pegar as minhas coisas e ir embora. E aí duas coisas aconteceram nesse momento. Eu percebi que eu queria desistir porque eu queria evitar essa frustração, né? Esse sentimento doloroso de frustração. E a segunda coisa é que eu fiquei com vergonha de desistir. Eu fiquei com vergonha de ter planejado todo esse rolê aqui na Dinamarca e no segundo dia ir embora porque simplesmente todas aquelas expectativas que eu tinha colocado deram errado. Então, assim, esses dois sentimentos são muito comuns quando a gente se frustra, que é a vergonha de ter se frustrado, então a vergonha de ter dado errado, a vergonha de ter vindo no YouTube, bater no peito e falar, vou viver disso, já escolhi meu país, tô muito animada, tô com muitas expectativas, e aí depois ter que voltar lá e falar, então, fui embora no segundo dia, porque não deu. As expectativas não eram como eu tinha pensado. E o momento de falar, não, eu vou tentar, só que eu não quero me sentir assim tão frustrada. Então talvez eu vou me convencer de que tá tudo bem, tá tudo bem as coisas serem remanejadas da forma que eu não tinha planejado, mas enfim. Então muitas coisas vão acontecendo dentro da gente. E eu acho que é importante a gente sempre se observar, justamente porque não dá pra gente só tentar evitar tudo que a gente sente, né? Eu falo muito disso aqui nos podcasts, porque a gente tenta muito evitar, tipo, eu não quero me sentir assim, então eu vou evitar isso aqui, ou eu vou ignorar esse sentimento, eu vou... E não dá, né? Não dá. A gente tem que analisar aquele sentimento, analisar como a gente tá se sentindo, como a gente reage àquilo, como talvez a gente pode melhorar. E tudo o que acontece dentro da gente é dentro da nossa cabeça. Então, obviamente, se eu tô me sentindo frustrada é porque dentro da minha mente eu tinha um plano. Cheguei aqui e percebi
que esse plano não estava seguindo, não ia seguir de acordo com o que eu tinha planejado. É preciso ser muito resiliente. E resiliente é uma palavra importante aqui, porque eu tenho essa palavra tatuada aqui no meu braço, resiliência. E não é uma coisa que é só que era esteticamente bonitinho e por isso eu resolvi tatuar. É porque eu acho que é uma das maiores qualidades que a gente pode ter na vida, que é basicamente o quê? O que é ser resiliente, né? É a gente pegar aquela situação e se adaptar nela, transformar a gente. É sempre uma coisa bem... Eu tenho a sensação que é algo que é flexível, assim, que é... Eu vou me adaptar aqui, eu vou transformar isso aqui, eu posso manusear, essa sensação eu posso, né, manusear. Resiliência, né, é algo que é muito importante na minha vida hoje, porque é algo que eu tenho usado desde que eu aprendi a usar. Então, desde que eu tive lá, há uns 4 anos atrás, quando eu tive meu primeiro visto negado, que eu ia pra França e meu visto foi negado e eu tive que falar, o que eu vou fazer com isso agora, sabe? E eu tive, a primeira reação é ter vergonha, que foi a mesma coisa que me aconteceu dessa vez. Foi um sentimento de, eu estou com vergonha de ter fracassado nisso. Então eu estou frustrada por ter fracassado, mas eu estou com vergonha e aí é várias sensações que nos atravessam ao mesmo tempo. E essa vergonha, ela é completamente normal que a gente sinta, porque, obviamente, as pessoas também colocam muita pressão na gente, naquilo que elas, né, elas estão, às vezes, nos apoiando, ou às vezes torcendo contra, e aí estão ali prontas pra falar, mas eu te avisei que não era uma boa ideia. E aí você sente essa vergonha de ter, né, de ter se frustrado, porque você confiou naquela sensação, você confiou naquele planejamento que você fez. E aí você se frustrou, e aí você fica com vergonha de ter se frustrado, porque você fica com vergonha de ter acreditado naquilo. Então, acho isso bem problemático, porque isso também causa coisas na gente posteriormente. Isso causa, por exemplo, eu já tava querendo planejar meu próximo voluntariado, e aí eu já tô com a expectativa mais baixa. Ou eu já tô querendo desistir desse voluntariado pra não ter que passar por isso de novo. No caso do visto, já tava com expectativa baixa de fazer outro visto, então já queria desistir. E esse desistir é outra palavra importante aqui, porque a gente se frustra e aí automaticamente a gente não quer mais se frustrar, porque a gente quer evitar essa parte. Então a gente vai desistir de fazer outras coisas relacionadas a isso pra não ter que passar por isso de novo, pra não ter que passar por essa frustração. E acho que isso se encaixa em tudo, se a gente parar pra pensar. Então a primeira vez que eu, terminei um relacionamento e simplesmente percebi que eu tava muito Quando eu percebi que eu tava, muito frustrada com o fim de uma relação, porque eu tinha acreditado naquela pessoa, então a primeira sensação foi uma sensação mesmo de vergonha, porque eu acreditei na pessoa, e eu acreditei naquele relacionamento, e, né, todo mundo sabia que a gente tava junto e tal, e aí eu me frustrei, porque aí o relacionamento não deu certo. Então veio aquele sentimento de vergonha primeiro, vergonha de ter acreditado nessa pessoa. Então a primeira sensação foi a sensação de ter muita vergonha, de ter me frustrado, porque eu tive vergonha de ter confiado na pessoa. E aí depois vergonha das pessoas saberem que o relacionamento não deu certo. Então a gente tenta meio que esconder, a gente não quer falar para as pessoas o porquê que não deu certo. A gente tá naquela super defensiva em relação àquilo. E a gente também às vezes fica querendo se defender do porquê que a gente não sabia que o relacionamento ia dar certo, ou porquê que a gente tava confiando naquela pessoa. Então, assim, muitas coisas acontecem na parte de sentir vergonha de ter se frustrado. E aí, em seguida, o próximo sentimento é um sentimento de não vou mais tentar com ninguém, eu vou ficar sozinha, porque é isso, não posso confiar em ninguém e tal. A gente quer já evitar de viver novas coisas, porque a gente acha que aquilo especificamente vai dar errado. Então eu já tava aqui planejando meu próximo voluntariado, e aí já fiquei assim, não vou, e se eu não for? Eu posso voltar lá pra minha zona de conforto e ficar lá, porque eu não quero mais viver essa sensação de estar se frustrando, né, de estar passando por essa... de confiar de novo em alguém e chegar no país da pessoa e... no final das contas, só ser frustração de novo. São duas coisas que acontecem, né, com a frustração. Então vem a vergonha e vem a vontade de não tentar mais, né? Vontade de desistir, digamos assim. De evitar o novo, evitar o doloroso, evitar. Então evitar é uma palavra aqui que a gente quer marcar.
E acho que depois disso tem um outro lado dessa moeda, que é lidar com as pessoas, né? Porque a vergonha é lidar com as pessoas, a desistência é mais lidar com a gente, mas ao mesmo tempo lidar com as pessoas, porque, né, se eu já vivi isso aqui, eu me arrependi e tal, deu errado. Eu vou pra próxima, né, vou pra próxima experiência, e aí se der errado eu vou ter que lidar de novo comigo e lidar de novo com a expectativa de outras pessoas e de ter que explicar pra outras pessoas, e aí vem a vergonha, e aí vira um looping de a gente não quer mais fazer nada, a gente não quer mais tentar, porque realmente vai ser só frustração. Então, o que eu queria trazer aqui é que existe esse outro lado da moeda, que é quando você está lidando com alguém que está frustrado. Porque uma coisa é a gente aprender a lidar com a nossa frustração, né? Com a gente botou expectativa e deu errado e tal, e aí a gente tem que, dentro da gente, ser o negócio do resiliente para poder falar como eu vou me adaptar nisso aqui, para poder decidir, esse é o momento de eu me retirar, ou esse é o momento que eu posso tentar mais um pouco, ou eu posso transformar essa situação aqui, porque mesmo que ela não se encaixe ali no meu planejamento, eu vou transformar, e aí eu vou improvisar, e isso às vezes é dolorido, é muito, muito doloroso, porque improvisar, principalmente para pessoas que gostam de ter ali certinho o planejamento delas, quando você tem que acordar e falar, hoje eu vou improvisar, dói muito se você não é uma pessoa que é espontânea, se você é mais planejadora do que espontânea, dói improvisar. E pra mim é isso, me tira muito da minha zona de conforto, porque improvisar é muito ligado ao desconhecido, né? Então quando você improvisa, você não sabe exatamente o que você vai fazer, você tá improvisando. Então você não sabe o que esperar de você e você não sabe o que esperar do outro, porque você tá improvisando. Então, é muito difícil improvisar, é desconhecido, e a gente tem medo do desconhecido, né? O desconhecido dói também, o desconhecido a gente desconhece, então a gente pensa que com certeza vai ter algo ruim, porque a gente desconhece. E no desconhecido, geralmente, são coisas ruins que nos esperam, né? Não é um desconhecido assim, ganhei na Mega Sena. O desconhecido é que eu agora sou milionária. Não, né? O desconhecido geralmente tem uma dívida que foi se acumulando aqui que eu não sabia e agora eu devo R$1 milhão pro governo. O desconhecido geralmente é essa dívida. O desconhecido nunca tem um prêmio na Mega Sena que eu esqueci de retirar e agora eu sou milionária. Então, eu acho que o desconhecido causa esse medo, e improvisar é desconhecido, e improvisar causa medo. Tive que trazer o cachorro, senão ele vai ficar gritando. A expectativa do cachorro era basicamente ficar do lado de algum adulto e saiu todo mundo de casa. É por isso que eu resolvi gravar esse podcast. Mas aparentemente ele não estava feliz de estar sozinho. Então é isso, a expectativa dele, né? E a gente tá o quê? Resiliente, se adaptando. Vou ficar fazendo aqui um carinho nele enquanto eu termino de gravar esse episódio, antes que as pessoas voltem nessa casa e eu não tenha mais silêncio para fazer o meu podcast. Enfim, quando a gente ama, apoia alguém, a gente quer mostrar pra essa pessoa que a gente tá do lado dela, é muito importante a gente não ser a pessoa que vai falar, mas eu te avisei que não era pra você fazer isso. Lembra que eu te falei? Você não confiou em mim. Porque isso não vai fazer a pessoa confiar em você na próxima vez. Isso vai fazer essa pessoa se sentir ainda pior do que ela já estava se sentindo em relação à decisão que ela tomou. E a segunda coisa importante é não apontar erros em coisas que ela fez que mostram que foi por isso que deu errado. Mas deu errado, ai que pena, mas também você viu isso aqui que você fez, tá errado. Isso faz a pessoa se sentir pior do que ela já tá se sentindo em relação a tudo. Então assim, quando a gente é a pessoa que tá frustrada porque a gente tomou decisões, planejou e tal e deu errado, a gente já vai por nós mesmos pensar naquilo, refletir, analisar e ver onde a gente errou. A gente já vai achar sozinho nossos erros para melhorar da próxima vez. A gente não precisa que alguém venha e aponte, porque isso conecta a nossa frustração com aquele sentimento de vergonha de novo. Tipo, além de tudo, a pessoa tá me julgando porque ela não tomaria a decisão que a gente tomou, porque ela faria de maneira diferente. Então, muito importante, não apontar o dedo na cara pra falar, eu te avisei, por que você não me ouviu? Porque isso não faz a pessoa confiar mais em você na próxima vez. Isso faz a gente ter menos vontade de compartilhar com você. Segundo, não apontar erro naquilo que... isso aqui que você fez, tá vendo? Esse é o erro, esse foi o erro aqui que você fez. Porque a gente vai chegar a essa conclusão sozinho. E, terceiramente, a gente pode acolher o que a pessoa tiver com vontade de fazer. Não forçar uma situação e falar, agora que deu errado, é melhor você fazer outra coisa, é melhor você fazer tal coisa, é melhor você voltar atrás, é melhor você... Não dar conselho que não foi solicitado.
simplesmente perguntar o que você quer fazer nesse momento, o que você se sente mais pronta, o que você se sente mais preparada para fazer nesse momento. Você quer ajuda para pensar, você quer ajuda para escolher, você quer ajuda financeira, você quer que eu te indique algum caminho que, né, porque às vezes para quem tá de fora é mais fácil ou não, ou você já tem algumas coisas na sua cabeça que você sabe que você quer fazer, o que é que você quer fazer e acolher essa decisão. Ah, tá bom, você vai continuar nessa situação? Então, bora lá. Ou então, você vai sair dessa situação? Agora, o que acontece muito, e aconteceu muito aqui, principalmente no YouTube, nos comentários, de quando eu falei da minha frustração, de como eu tava me sentindo, muita gente indo buscar o porquê que eu errei. Ah, você escolheu essa vaga aqui, então você não deveria ter escolhido essa vaga, porque aqui já tinha sinais de que essa pessoa não ia agir de acordo com o que você estava planejando. E você fica assim, tipo, eu não quero que você aponte pra mim qual foi o erro que eu cometi, porque eu mesma já fiz isso. Muita gente também falando, se eu fosse você, eu não ficava mais nessa posição, eu sairia daí agora, eu não sei o que lá e tal. Porque tentar se colocar no lugar da pessoa, sendo que você não está vivendo aquela experiência, não ajuda em nada. Você não tá vivendo, você não tem como falar se eu fosse você, porque quando é com a gente é pior, quando é com a gente é diferente, a gente não tem só a razão, a gente tem emoção, a gente tem outras coisas que estão ali fazendo parte, né, das nossas decisões. Não é só pensar, se fosse pela razão eu escolheria isso, aquilo, porque pela razão não dá, sabe? Igual agora eu tenho a escolha eu tenho que escolher por algo profissional na minha vida, mas ao mesmo tempo tem um lado emocional e amoroso, que é meu namorado, eu quero ficar perto dele, não sei o que lá. E aí, a cada vez que eu tô conversando com qualquer pessoa a respeito disso, a pessoa fala, escolhe o profissional, vai pela profissão, vai pelo dinheiro, não sei o que, porque você não vai se arrepender, porque o dinheiro nunca... Realmente, o dinheiro não vai me decepcionar. E uma relação amorosa pode me decepcionar, mas ao mesmo tempo não é só a razão que tá ali, escolhe o profissional. Tem a parte emocional, tem a parte de que eu quero construir a minha vida com essa pessoa e eu quero que ela faça parte disso. Então, talvez, né, seja ruim, talvez ele me decepcione e tal, mas talvez seja bom, talvez a gente realmente continue dando certo e, enfim, construa um relacionamento melhor, mais duradouro, enfim, não tem como saber. E esse é o problema, é que não tem como saber quando a gente vai tomar uma decisão, não tem como saber. Então não dá pra você falar, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Porque primeiro, você não tá no meu lugar. Segundo, você não tem como sentir o que eu tô sentindo nesse momento. E você tá pensando pura e simplesmente na razão. Pela razão, seria melhor escolher isso aqui. Mas isso traz pra gente sensações de eu deveria escolher isso pela razão, aí eu vou me sentir culpada se eu escolher alguma coisa pela emoção, ou se eu escolher alguma coisa, né, pensando nos meus sentimentos também e tal. Então, nunca se coloca no lugar da pessoa assim, se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, eu saía dessa casa agora. Porque, né, você não é eu. E segundo, você tem que pensar que tem outras coisas envolvidas. Tem, por exemplo, dinheiro. Tem que comprar uma passagem para ir para outro país e o estresse emocional. Então tem outras coisas envolvidas que não é simplesmente, se eu fosse você, eu não passaria por essa situação. Tá, e aí tem outras coisas envolvidas além de não querer passar por essa situação, que tem que achar outra solução, outra situação. Então, cara, muitas coisas envolvidas quando a gente fala de frustração. Então a gente tem que aprender a lidar com o que a gente sente e também com as expectativas dos outros e os conselhos dos outros. E eu já tô muito blindada, digamos assim, porque hoje eu sei analisar o que eu vou ler de comentário e pegar pra mim e realmente me beneficiar com aquele comentário, e o que eu vou pegar de comentário e falar, putz, mas essa pessoa aqui foi meio sem noção, então eu vou só deixar quieto. Só que não são todas as pessoas que têm essa capacidade de fazer isso. Então é por isso que, se você quer ser uma pessoa melhor pra você, e você querer aprender com suas frustrações, com seus sentimentos, mas é bom e importante também você aprender a ser melhor pra outra pessoa, pra pessoa que você tá ali amando, que você tá ali apoiando, que você tá querendo demonstrar seu apoio, que não é uma boa coisa você falar, isso aqui que você fez, apontar o dedo na pessoa, isso aqui que você fez foi errado, e é por isso que você tá nessa situação, ou se você tivesse me escutado, ou então se eu fosse você, eu agiria dessa forma, porque você não é, e não tem como. O que você pode oferecer é acolhimento. Oferecer acolhimento. E aí eu quero que a gente ofereça acolhimento pro próximo, mas também pra nós mesmos. Então o que eu fiz foi isso, eu ofereci acolhimento. Eu falei, eu vou passar por momentos difíceis
como é que eu posso fazer para me sentir um pouco melhor em relação a essa situação? Como é que eu posso fazer? Eu não vou conseguir que toda a situação se transforme naquele meu planejamento, porque obviamente está muito longe, mas eu posso talvez tentar remanejar algumas das minhas expectativas e, sabe, refazer esse planejamento aqui com uma informação mais realista, com informações que eu tenho que antes eu não tinha, porque antes eu tinha uma expectativa com informações que eu não tinha. Eu não tinha chego ainda no país da Dinamarca, eu não tinha conhecido as pessoas que iam me acolher, eu não tinha conhecido o trabalho, eu não sabia ainda, eu não poderia saber. Hoje eu tenho essas informações, então eu posso refazer as minhas expectativas e falar, olha, se eu quiser ficar aqui vai ser nessas condições, porque, né, é isso aqui que estão me oferecendo, essa é a realidade do que estão me oferecendo. Ou tem a possibilidade de eu falar, não, realmente eu vou evitar passar por isso e eu vou embora. Então nesse momento eu decidi que eu ia remanejar as minhas expectativas e ia ficar tentando aproveitar o que fosse de positivo dentro disso tudo. E de fato eu aproveitei. Se eu tivesse ido embora no primeiro dia, além de ter gasto bem mais dinheiro ou pra ir embora, ou pra ficar na casa de alguém, ou em qualquer outra coisa do tipo, eu não teria tido toda a experiência que eu tive até agora, e eu vou contar em outro vídeo assim que eu sair daqui. Eu não teria, enfim, melhorado meu inglês, eu não teria conhecido gente legal, brasileiras maravilhosas que eu conheci na Dinamarca aqui, além de me ajudar, tiveram momentos incríveis comigo e enfim. Então, tem outras coisas boas que estavam no desconhecido, que eu também teria evitado se eu tivesse evitado a frustração. Então, é aquilo que eu falei, no desconhecido também pode ter coisas positivas. Não é só porque é desconhecido que é necessariamente coisas negativas. Então, espero que tenha ficado claro o que eu quis trazer aqui hoje em relação a simplesmente ser mais acolhedor com os nossos sentimentos, ser mais resiliente em relação a quando a gente tem que improvisar no desconhecido, e também ser um pouco mais acolhedor quando a gente acolhe a frustração do outro, porque a gente nunca vai saber o que é estar na pele do outro quando o outro está frustrado. A gente só pode oferecer acolhimento.